Amém? Amém. Então, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudarei. Eu te sustentarei com as destras da minha justiça. Amém? Amém. Glória a Jesus. E entraram os teus juízos a Jacó. Aleluia, Jesus, grande Deus. Ageu capítulo 2, versículo 5, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. E esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E ordenou-lhe Moisés, dizendo aos filhos de cada 7 anos no templo. Glória a Deus. Aleluia. Determinado do anos da remissões nas festas das de tabernáculos. Amém? Amém. Vamos lá aqui. O pastor Antônio leu ali Deuteronômio capítulo 31 e no versículo 8 diz assim: o Senhor é quem vai diante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus essa noite nos chama a atenção. Quando Deus, presta atenção no que Deus vai falar conosco, irmão. Porque Deus ele permite que nós entramos em cada situação, irmão. Por que será que Deus permite que nós passamos por tantas lutas, por tantas provações? Porque Deus prova a nossa fé, irmãos. Deus ele prova a fé de cada um de nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé, ele não tem obra. E aquele que fala que tem fé e tem obra é mentiroso. Por quê? Porque a fé e a obra ela tem que andar junto. A fé e a obra ela tem que andar junto. Deus permite nós passarmos pelo vale. Por quê? Porque nós cobramos Deus 24 horas. Qualquer coisinha, Deus não está vendo, Deus não está olhando, Deus não vai entrar com providência. Toda hora nós cobramos a Deus. E nós nunca estamos preparados para cumprir aquilo que nós prometemos para Ele. Nós sempre estamos devendo a Deus. Nós queremos tantas coisas na nossa vida, tantas coisas, que Deus faz tantas coisas na nossa vida, e nós esquecemos de um Deus que nos livra todos os dias da mão do inimigo. Aleluia. Nós esquecemos que Deus está com suas mãos estendidas e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não se assuste, não se espante, porque por onde quer que você for, estarei com você. É eu que te dou o livramento, eu que abençoo o teu lar, eu que te abençoo o teu trabalho, eu que abençoo a tua vida, eu que restauro o seu casamento. É Deus que trabalha dessa maneira, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Nós vamos para a igreja, nós só pede. A hora que Deus pede um sacrifício para nós colocamos obstáculos. Verdade, A hora Jesus. que Deus coloca um sacrifício para nós fazer, é difícil. Por exemplo, que sacrifício, pastor? Quando o pastor Antônio falou: irmão, você quer ir para o monte? Ah, pastor, hoje não dá. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso fazer. Então nós colocamos obstáculos naquilo que Deus está terminando a nossa vida, irmãos, e as nossas bênçãos ficam paradas. E Deus está dizendo: não tema, que eu sou contigo. Eu estou mandando você porque eu quero falar com você lá. Se eu quero falar com você, vai, porque eu tenho algo novo para colocar no seu coração, porque é um particular meu e seu lá naquele lugar. Aleluia. Deus na nossa vida.
Porque Deus sabe o que você está precisando. Aleluia. Deus sabe. Aqui nós vemos, aqui Moisés tinha já estava velhinho. Ele já estava encerrando a sua carreira. Por quê? Porque ele foi desobediente. Deus falou que ele não ia alcançar a terra prometida. Mas precisava alguém entrar lá na terra prometida. Quem? Josué. Josué foi o escolhido. Mas pastor, o que tem que ver Josué comigo? Irmão, tem muita coisa. Deus escolheu você para você fazer a obra dele e não temer. Glória a Deus Deus. escolheu você e te capacitou, porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe a luta que você está enfrentando. Deus sabe as batalhas que você tem enfrentado. E se você está de pé, é porque Deus tem te sustentado nas mãos dele. Aleluia. Deus tem sustentado você. E muitas das vezes você fala, nossa, esse mês que passou, eu passei no vale. Mas só que você esqueceu de falar, não passei sozinho, Deus passou comigo. Glória a Deus. Eu não atravessei o deserto sozinho, Deus estava comigo. E eu alcancei a minha vitória. E agora, irmãos, veja bem agora. Cabe quem a Josué chegar até a terra prometida. Olha que desafio que foi colocado na mão de Josué. Irmão, qual é o desafio que você está enfrentando? Qual é a luta que você está passando, que você não está suportando mais? A palavra está dizendo aqui, não temas, porque eu sou contigo. Deus garante a bênção, Deus garante a vitória, mas você está preparado para receber as bênçãos do Senhor? Você está preparado essa noite? Você veio aqui com um propósito de se encher, de se fortalecer e dizer, na minha vida o inimigo não toca mais, o que é meu não toca mais. E as portas vão se abrir. E Satanás na minha vida não toca mais do que é meu. Você está pronto para dizer isso essa noite? Porque Josué está preparado para uma grande missão, irmão. Levar o povo até a terra prometida. Aí você vai falar, pastor, mas eu não sou Josué. Você é, irmão, porque você está ouvindo a palavra. E quem está na sua casa precisa entrar na terra prometida junto com você, que é morar na glória. Aleluia, Jesus. Quem está lá na sua casa precisa ser salvo através de você. E Deus está te capacitando essa noite. Não tema, não se espante, vai lá e fala do meu amor para Ele, que Ele vai se converter, Ele vai chegar, porque você chegou, Ele também vai chegar. Glória a Deus. É o que Deus quer, irmão. Agora nós ficamos aí de bracinho cruzado. Vou pedir para o pastor orar, vou pedir para o irmão orar. Ô irmão, o mesmo poder de oração do pastor está na sua vida, está na sua mão, porque Deus te capacitou. Mas eu quero o pastor. Mas por que você quer o pastor? Sendo que Deus já derramou a unção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre nós, irmãos, para que nós levantássemos e pregássemos a palavra do Senhor. Então, se o Espírito de Deus está conosco, nós já estamos revestidos do poder de Deus. Por que nós vamos temer? Por que nós vamos ficar reclamando, murmurando? Por que tudo nós vamos questionar? Olha aqui a palavra. Agora Josué pega e ele vai fazer o quê? Aquilo que foi determinado para ele. Aí ele falou, mas espera um pouquinho, Moisés, eu? E o que Deus fala para ele? Josué, não temas, por onde queres que for, estarei contigo. Somente obedece a minha voz, minha palavra. Foi o que Deus falou para Josué, irmão. E Josué, antes de entrar, antes de enfrentar os cananeus, antes de conquistar a terra prometida, qual foi o primeiro pensamento? Qual foi o primeiro pensamento que entrou no coração dele? Ele ouviu a voz de Deus. Josué, não temas, que eu estou contigo. Josué não olhou para a luta, para a dificuldade, para os problemas que estavam levantando contra ele, mas Josué se posicionou e falou, se Deus é comigo, então é certa a minha vitória. Glória a Deus. Se Deus é comigo, eu sou mais que vencedor, não sou derrotado. Se Deus é comigo, as bênçãos vão chegar na minha vida. Se Deus é comigo, a vitória já é minha, em nome do Senhor Jesus. E naquilo que o Senhor Jesus está me dando, o diabo não toca. Veja a palavra de Deus, de que maneira que ela está falando conosco, irmãos. Para nós se levantarmos. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Só coloca no teu coração que Deus é maior do que tudo aquilo
Aleluia. Deus é maior do que tudo. É Ele que te levanta, Ele que te dá vitória, Ele que te coloca de pé. Esse é o Deus que nós estamos servindo. E muitas das vezes, irmãos, nós se fracassamos, né? Nós sempre dependemos do outro. Irmão, para de depender do outro. Seja dependente de Deus. Aleluia. Seja independente de Deus, amado. Mas pastor, como é que eu faço para ser independente com Deus? Comece a ter intimidade com Deus. Começa a buscar Deus de madrugada. Começa a buscar Deus nas horas mais difíceis. Começa a buscar Deus na sua alegria, na sua tristeza. Crie seu casamento. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz que eis que estou à porta e bate, irmão. Está batendo toda hora no nosso coração. Ei, eu quero te ajudar. Ei, eu quero te levantar. Eu quero te dar força. Ei, eu quero tirar você desse lamaçal. Eu quero mudar a sua história. Toda hora Deus está falando para mim e para você. Mas se nós olharmos para Ele, nós veremos Ele. Mas se eu começar a olhar para mim, o pastor Antônio, eu não vou conseguir ver Deus. Mas se eu olhar para Deus, eu vou encontrar Deus dentro de mim. Uma vez, eu cheguei numa senhora, eu falei para ela assim: onde é que a senhora vê Deus na vida da senhora? Onde é que a senhora vê Deus na sua vida? Ela falou: ó, pastor, aí eu vejo Deus numa casa bonita. Ah, pastor, eu vejo Deus nos passarinhos, num passarinho bonito. Eu vejo Deus numa criança. Ô irmão, você não está entendendo. Eu estou perguntando onde é que você vê Deus dentro da sua vida. Dentro de você. Como você vê Deus dentro de você? Sabe o que ela respondeu para mim? Pastor, muitas das vezes eu não consigo nem mesmo ver Deus dentro de mim, porque a luta é travada. A luta é grande. O inimigo me afronta toda hora, que nem a Amanda estava dizendo aí, toda hora. Muitas das vezes o diabo não dá nem espaço de eu lembrar que tem um Deus que morreu por mim. Ela falou para mim isso, irmão. Tem muita gente que vive assim, não consegue ver Deus dentro de si. E quando você não consegue ver Deus dentro de você, lá no Salmo 51 diz o nécio no seu coração: Deus não existe. E quando você falar isso, já é o próprio diabo abrindo a tua boca e falando. É o próprio Satanás abrindo a sua boca e falando. E você já está blasfemando contra o Deus que morreu por você na cruz. Verdade, Senhor. Aí eu falei para ela assim, disse para ela assim: olha para dentro de você, e você vai encontrar o Deus que está dentro de você, e Ele vai mudar a sua história. Você não depende de ninguém para sobreviver nesse mundo. Você depende verdadeiramente somente de Deus. Aleluia. Porque Ele é a tua força, Ele é a tua esperança, Ele que te motiva, Ele que te coloca de pé. A Bíblia diz: quando meu pai e a minha mãe me desamparar, então o Senhor me acolherá. Irmão, o Senhor colhe a nós todos os dias. Ele nos sustenta, mas Ele diz assim: não tema, a luta é grande, mas eu sou maior que a luta. O problema é grande, mas eu sou maior que o problema. A dificuldade é grande, mas eu sou maior que a dificuldade. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Ô irmãos, nós perdemos a guerra porque nós só murmura e não clama. Verdade, Jesus. Nós só questionamos, nós só colocamos obstáculos nas coisas de Deus, mas para as coisas mundanas, nós chegamos primeiro que quem vai fazer a festa. E para Deus nós sempre estamos chegando depois, sempre depois, sempre depois. E aí a luta vem, irmão, a luta vem. Sabe por que a luta vem? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, não está escrito em paletó de pastor, não está escrito em placa de igreja, está escrito no livro da vida. A sua luta é travada. A sua luta ela é grande, irmão. E você precisa verdadeiramente se encontrar na presença de Deus. Nós lemos aqui também no livro de Ageu. Nós lemos no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: e esta aliança que fiz convosco, quando saís do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não tema. Ô irmão, onde é que está o Espírito Santo na sua vida? Onde é que está o Espírito que verdadeiramente o Senhor disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, aquele que te renova, aquele que te
te enche, aquele que te capacita, aquele que te coloca de pé. Glória a Deus. Aonde que Ele está dentro de cada um de nós, irmão? E nós aceitamos só luta, só porcariada. Eu lembro uma passagem. Jesus, quando Ele chega no templo, e Ele olhou no templo assim, e aqueles homens estavam vendendo pombo, galinha, fazendo rolo, fazendo tudo que não prestava, mais um pouquinho. Jesus então passa a mão no chicote e desce o chicote naqueles homens, mas debulhou o chicote neles e disse assim: não fazei a casa do meu pai de corvinhos e ladrão. E os discípulos não entenderam por que ele estava falando aquilo. Irmãos, Jesus estava falando a respeito de cada um de nós, irmão. De nós. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque nós somos o templo dele, nós somos a casa, nós somos a igreja que o Senhor veio buscar. Aleluia, glória a Deus. Nós somos a igreja de Cristo, irmão. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você pode vir na igreja. Glória a Deus. É por isso que você Deus. pode testemunhar, é por isso que você pode ouvir a palavra. É por isso que você é fiel na casa de Deus, porque você é a igreja de Cristo. Glória a Deus. Você não é a parede, é você. E Jesus deixou bem claro: não fazer a casa do meu pai de corvinho de ladrão. Mas de que maneira é isso, pastor? Ô, irmão, como que pode uma fonte jogar duas águas? Ela tem que jogar uma água boa, só uma água limpa. Irmão, o crente, irmão, ele tem que se limpar das coisas que estão dentro dele e se afastar das coisas do mundo. Jesus disse: não amei o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo no Pai nos larga. Quantos crentes amargorosos, raivorosos, quantos crentes nervosos, quantos crentes irritados, quantos crentes falando: vou matar, vou fazer isso, vou quebrar a madeira. Quantos crentes? Ô, irmão, você está se tornando um corvinho de ladrão. Seu dedo está sujo, você está sujo por dentro, você está arrebentado por dentro. E aí as coisas da sua vida não andam, amado. E Deus está falando: mas não tema que eu sou contigo. Se Ele fala: não temas que eu sou contigo, porque Ele quer que você se limpe para Ele te dar a vitória. Glória a Deus. Ele quer que você se limpe para Ele te dar a vitória. Como que vou? Vamos lá. Olá. Sua casa, você limpa ela todo dia, será que é suja? Todo dia. Por que você limpa a sua casa todo dia? Vocês estão entendendo, irmão? Você tem que limpar a sua casa todo dia, não é? Senão ela vai feder, não é? Assim somos nós na presença de Deus, amado. Assim sou eu, assim é você. Como que Deus vai me abençoar se hoje eu tive um dia raivoso, amargurado, eu xinguei, eu falei palavrão, eu condenei e agora eu estou aqui com o microfone pegando? Que tipo de homem que eu sou? Que Deus que eu estou servindo? Que Deus que eu estou servindo? A palavra de Deus de Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa pregação? Ninguém. Porque durante o dia eu falei palavrão, eu xinguei, dei tiro, falei um monte de porcaria, e agora eu estou aqui querendo dar um santarrão. Agora eu quero dar um santarrão aqui em cima, pregar o que eu não vivo. Entenda isso, irmão. Se você não limpar a sua casa, vai encher de bicho, vai ficar suja. E aí vai lá eu e o Carlos fazer visita. Nós entramos lá, nós ficamos, nós saímos para fora. Quando chamar nós lá, ela vai de máscara lá. Assim é nós, irmão. Deus olha para nós. Deus olha para cada um de nós, irmão. Deus não consegue nem ouvir nós. Porque nós precisamos se limpar, amados. Verdade, Jesus. Nós precisamos se limpar, não adianta. A Bíblia diz: conhecer